Oi, gente. Uma curiosidade que eu sempre tive é se faz sentido, se esses dados da quantidade de pessoas que morreram com Covid fazem sentido. Então, resolvi tentar um método bem simples, olhar nos cartórios a quantidade de mortes, de óbitos por ano e ver qual seria a diferença disso. Deixa eu explicar. O portal da transparência e essa planilha vai estar disponível na descrição. Aqui tem um link, ó. A gente pode... tem um link, a gente vai lá para o link, que é o do portal da transparência, e aí tem os registros de nascimentos e óbitos e casamentos, tudo tal. Então vamos pegar, por exemplo, desse ano mesmo, 2023, vamos pegar os óbitos. Vou pesquisar. Não preciso ver os detalhes aqui por estado, eu só quero o geral, porque eu quero saber no Brasil, né? Então, no Brasil, aqui, 1.402.365. Aí depois eu posso pesquisar, bom, venho aqui, coloco na planilha, né? E depois eu posso pesquisar o próximo ano, né? Ele só vai até 2015, né? Acho que essa digitalização, 2015, 1.496.731, tá. Aqui, coloquei aqui, ok. Com isso, a gente consegue fazer um gráfico da quantidade de registros de óbitos em cada ano. E dá isso aqui. A gente vê que realmente na Covid morreu mais gente. A questão é a seguinte, se essa curva tivesse seguido, digamos, seu caminho natural, e a gente... qual teria sido o nível aqui nesses anos, 2020, 2021 e 2022, onde tem essa corcovinha? Então, a gente faz o seguinte, a gente coloca a mesma tabela, mas sem esses anos e traça uma linha, uma interpolação, que é uma equação. Essa equação eu fiz no Calc, tá? Porque ele faz aqui, mas a precisão é ruim. Então eu fiz lá e trouxe para cá os números, né? Tá aqui, é uma parábola, um polinômio de grau 2, e aqui estão os termos. Eventualmente lá nos cartórios tem mais registro e tal, então isso pode dar uma pequena alteração, mas a gente quer mais ou menos uma estimativa, né? E aí estamos lá de 2016, 2019, pula para 2023. E aqui a gente pode colocar os anos que estão faltando. É a mesma tabela lá de cima, exceto que esses anos aqui estão à parte, para que a gente possa fazer esse gráfico e mostrar essa interpolação aqui, essa linha. Tendo essa equação, a gente pode calcular o valor ponto a ponto aqui, tá certo? Quando a gente calcula o valor ponto a ponto, a gente pode ter uma ideia do que seria, o que teria acontecido fora da Covid. E aí a diferença... bom, aí dá esses valores aqui, né? Se não tivesse Covid, a gente poderia supor que em vez de 1.494.000, teria 1.335.000 óbitos. Então a diferença é que 159.000 desses óbitos foram a mais por causa da época da Covid. E assim vai. E aí a gente soma os 3 anos, dá 662.000 óbitos. Reparem que a estimativa é que 700.000 pessoas, mais ou menos, um pouco mais, teriam morrido de Covid. Eu estou estranhando isso. Também pensei que pode ter algumas diferenças devido a algumas flutuações, né? A Covid, por exemplo, salvou vidas. À medida que um monte de gente não podia sair de casa, exceto os que morreram de fome, claro, né? Mas os que não podiam sair de casa não sofreram acidentes, não foram assaltados, enfim, né? Não tiveram no meio de um tiroteio, coisas assim que acontecem no nosso país, infelizmente. A Covid matou indiretamente pessoas que passaram mal também. Então teve gente que passou mal, não foi ao hospital, porque se eu for ao hospital eu vou pegar Covid, aí o cara morreu em casa, né? Então essa é uma outra flutuação. E finalmente eu acho que talvez essa diferença do pessoal ter computado 700.000 em vez de 660 e pouco, né? É por causa de gente que ia morrer do mesmo jeito. Então o cara tinha, sei lá, uma pneumonia grave, câncer, problema cardíaco, ia morrer de qualquer jeito, e aí ele teve Covid, morreu, mas aí em vez de atribuir a causa mortes para o outro motivo, que iria matá-lo de qualquer jeito, foi atribuído a Covid.
e isso também vai causar flutuações. Então, fazendo essas comparações, sei lá, a estimativa que dá, qualquer um pode fazer, né? Os dados é só ir no portal da transparência, fazer a comparação, dá uma diferença de 662. Não sei se vocês acham isso interessante, foi algo que eu realmente queria calcular. Enfim, quem achar interessante legal, ainda bem, né? Não precisa, eu não sou youtuber, não precisa dar like, não precisa se inscrever, sininho, como é aquelas coisas todas. E os que tiveram paciência de assistir, obrigado pela atenção.